Nós vamos começar a falar no vídeo de hoje sobre reprodução. Nós vamos tratar sobre a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Então, gente, a reprodução ela é uma característica de todos os seres vivos. É assim que os seres vivos perpetuam a sua espécie, tá? E todos os seres vivos, eles só surgem a partir de outro ser vivo. Então, não existe geração espontânea. No nível molecular, a reprodução ela está relacionada com a capacidade do DNA de se duplicar. Então, nas células, a reprodução ela acontece através da duplicação do DNA, tá? A gente tem vários tipos de reprodução que os seres vivos apresentam, mas todos os tipos de reprodução, todas as formas de reprodução, elas podem se agrupar em duas categorias, que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. E o que seria a reprodução assexuada? A reprodução assexuada, os indivíduos eles vão ser geneticamente idênticos entre si. Então, não vai haver variabilidade, não vai haver diferença, tá? Esses indivíduos, eles só terão variabilidade, mudança no material genético, se sofrer mutação. Nos eucariontes, nos unicelulares e multicelulares, a reprodução assexuada ela está relacionada com a mitose. Lembra lá que mitose é um tipo de divisão celular? Então, o que acontece? Quando a célula está se dividindo por mitose, ela está fazendo, na verdade, a reprodução assexuada. Nos casos dos unicelulares, a reprodução assexuada permite que ele se divide em dois, é denominada bipartição. Essa bipartição ela também acontece nos procariontes, mas não há mitose como verificado nos eucariontes. Então, eu tenho aqui o processo de bipartição. Eu tenho um ser unicelular, uma bactéria, no caso aqui, um ser procarionte, que vai haver uma duplicação do material genético. Essa célula ela vai se preparar para se dividir em dois, e aqui ela forma duas células filhas geneticamente idênticas à célula mãe. Esse é o processo de bipartição, muito comum em seres unicelulares, tá? Os organismos multicelulares, como plantas, eles podem realizar reprodução assexuada também, é o que a gente chama de propagação vegetativa. É no caso das mudas, né? Quando você pega um galho de uma roseira, de uma mangueira, e planta ele em algum outro lugar, dando origem a uma planta nova, é um tipo de reprodução assexuada. No caso, por exemplo, algumas plantas só se reproduzem assim, como é o caso da banana, como é o caso da mandioca, eles só realizam propagação vegetativa como forma de reprodução, tá? Nesse caso, partes da planta podem dar origem por mitose a outros indivíduos. Nos animais, a reprodução assexuada ela não é tão comum assim. Só alguns grupos realizam. É mais frequente observar o brotamento de um indivíduo inicial, vai brotar outro indivíduo que pode se destacar do primeiro e tendo vida independente. É o caso da hidra, por exemplo, que é um animal marinho. Então, aqui eu tenho a hidra aqui. Nasceu um broto, esse broto se desenvolveu e se destacou e desenvolveu um novo animal. Isso é um animal marinho, tá? E a reprodução sexuada, como que ela ocorre? Gente, reprodução sexuada não está relacionada a ato sexual. A reprodução sexuada ela envolve troca de material genético entre indivíduos da mesma espécie, tá? Os indivíduos que surgem por reprodução sexuada, eles vão ser parecidos com os pais, mas eles não são idênticos a eles. Esse modo de reprodução, apesar de mais complexo, mais
custoso energeticamente, ele traz grandes vantagens, porque ele traz variabilidade, tá? E essa variabilidade, ela é essencial para a sobrevivência. Alguns indivíduos, eles conseguem se reproduzir das duas formas. Eles se reproduzem tanto de forma assexuada como de forma sexuada. É o caso de algumas espécies de plantas, por exemplo, tá? Se nosso ambiente ele fosse completamente estável, se ele não sofresse nenhuma modificação, a reprodução assexuada ela seria mais vantajosa, porque todos os indivíduos conseguem se reproduzir, ela é menos custosa energeticamente e preservaria as características do indivíduo. Mas como essa não é a realidade, o meio ambiente ele está em constante modificação, a variabilidade genética ela é importante para a sobrevivência da espécie. Então, alguns indivíduos eles vão ser selecionados e outros sobrevivem. É o caso, por exemplo, que a gente está vivendo agora do Covid. Tem pessoas que elas são assintomáticas, que ela tem a doença e ela não desenvolve sintomas. Então, é por causa da variabilidade genética. Tem outras pessoas que, infelizmente, vão vir a óbito. Então, assim, a variabilidade genética, ela vai fazer com que a espécie perpetue. Mesmo que um indivíduo ele não venha a sobreviver, a espécie ela continua no ambiente por causa da variabilidade genética. As populações que são formadas por indivíduos geneticamente idênticos, elas são suscetíveis a alterações ambientais. Então, imagina que eu tenho uma plantação lá, que todas as minhas plantas elas foram originadas por reprodução assexuada. Se tem uma praga que mata uma plantinha, vai exterminar a plantação inteira, porque todas têm as mesmas características genéticas. Então, a chance de desaparecer essa espécie é maior, tá? Então, todos os indivíduos eles vão morrer de uma vez só. Caso eu tenha nessa plantação indivíduos que eles se reproduziram de forma sexuada, eu vou ter indivíduos que eles são naturalmente resistentes à praga. Então, não vão ser todos os indivíduos que vão morrer. Muitos indivíduos da plantação vão morrer, mas alguns eles vão sobreviver por causa da variabilidade genética. Então, o risco de extinção da espécie é menor, tá? Essa é a vantagem da reprodução assexuada. Na agricultura, utiliza muito a reprodução assexuada visando a manutenção das características comercialmente importantes. Por exemplo, se eu sou um produtor de rosas, eu produzo lá rosas vermelhas. Então, quais são as características que são comercialmente importantes para mim? São as plantas que têm cor uniforme, que tenham uma simetria nas pétalas, que são resistentes à praga. Então, quando o agricultor ele encontra uma variedade que tem essas características, ele tende a fazer o uso da reprodução assexuada para manutenção dessas características, tá? Só que a desvantagem é que, caso ocorra uma praga, toda a cultura ela vai ser perdida. Nos animais, a reprodução sexuada ela vai envolver a meiose, cujos produtos eles são sempre os gametas, as células reprodutivas. Os gametas masculinos são os espermatozoides e os femininos eles são os óvulos. Nos animais, então, a maioria dos espermatozoides são produzidos pelo sexo masculino e os óvulos pelo indivíduo do sexo feminino. Então, os sexos eles são separados. Mas a gente tem alguns animais, como é o caso das minhocas, que são hermafroditas. O que significa isso? Um mesmo indivíduo ele pode produzir óvulos e espermatozoides, ok? Nos hermafroditas pode acontecer a autofecundação, ou seja, o óvulo e o espermatozoide do mesmo indivíduo se fecundarem,
Isso ocorre em algumas espécies vegetais, mas geralmente existe mecanismo que impede a autofecundação. Por que que impede a autofecundação? Para garantir a variabilidade genética. Nesse caso, os indivíduos são fecundados pelo espermatozoide de outro indivíduo da mesma espécie. Então, fala-se em fecundação cruzada. É o caso das minhocas. Elas vão cruzar, uma vai passar espermatozoide para outra e assim vai acontecer a fecundação cruzada. Ok, pessoal? Eu espero que todos vocês tenham entendido. Caso fique alguma dúvida, podem procurar que eu vou responder a todos. Bons estudos!